Queridos, eu estou com uma palavra na agulha aqui desde a semana passada sobre a obra santificadora do Espírito, o que o Espírito Santo de Deus faz nas nossas vidas. Mas no domingo passado o Senhor colocou essa palavra no meu coração sobre Joanã e Jeremias. Quantos lembram dessa palavra? Eu sei que às vezes a gente não lembra nem o que comeu no mesmo dia, no almoço. Mas eu me senti muito incomodado pelo Senhor de dar uma sequência nessa palavra que foi pregada domingo passado, sobre aquele episódio que aconteceu com o povo de Judá quando foi buscar a orientação de Jeremias. E aquela palavra ficou reverberando no meu coração e naquela madrugada, numa madrugada dessa semana, eu fiquei meditando e alguns tópicos foram trazidos, creio eu, pelo Espírito Santo de Deus no meu coração, que eu quero abordar nessa noite com você. Amém? Jeremias capítulo 42, nós vamos ler do versículo 7 em diante. Não, vamos ler o versículo 2. Eu vou ler alguns textos, eu não li todos os versículos, eu contei a história para os irmãos, vou relembrá-los para poder aplicar os princípios aqui. No versículo 2 diz: disseram a Jeremias, o profeta: apresentamos-te a nossa humilde súplica, a fim de que rogues ao Senhor teu Deus por nós e por este resto, porque de muitos que éramos, só restamos uns poucos, como vês com os teus próprios olhos. Para mim está esquisito o som aqui na volta, eu não sei como é que está para os irmãos aí. Está todo mundo me entendendo bem? Então tá. Continuando, no versículo 7, Jeremias diz assim para o povo: ao fim de 10 dias veio a palavra do Senhor a Jeremias. Então chamou a Joanã, filho de Careá, e a todos os capitães dos exércitos que havia com ele. Está tudo bem aí perto desse som? É? Tá bom. Sou eu que estou esquisito então. Versículo 8. Chamou a Joanã, filho de Coreá, e a todos os capitães dos exércitos que havia com ele, e a todo o povo, desde o menor até o maior. E lhes disse: assim diz o Senhor, assim diz o Senhor, Deus de Israel, a quem me enviastes para apresentar a vossa súplica diante dele. Se permanecerdes nessa terra, então vos edificarei e não vos derribarei, plantar-vos-ei e não vos arrancarei, porque estou arrependido do mal que vos tenho feito. Não temais o rei da Babilônia, a quem vós temeis. Não o temais, diz o Senhor, porque eu sou convosco, para vos salvar e vos livrar das suas mãos. Eu vos serei propício para que ele tenha misericórdia de vós e vos faça morar em vossa terra. Agora preste atenção no versículo 13 em diante. Deus falando através de Jeremias: mas se vós disserdes, não ficaremos nesta terra, não obedecendo a voz do Senhor vosso Deus, dizendo, não, antes iremos à terra do Egito, onde não veremos guerra, nem ouviremos sons de trombeta, nem teremos fome de pão, e ali ficaremos. Nesse caso, ouvi a palavra do Senhor, ó resto de Judá. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: se tiverdes o firme propósito de entrar no Egito e fordes para morar, acontecerá então que a espada que vós temeis vos alcançará na terra do Egito, e a fome que receais vos seguirá de perto os passos no Egito, onde morrereis. Assim será com todos os homens que tiverem o propósito de entrar no Egito para morar. Morrerão a espada, a fome e de peste. Não restará deles nenhum, nem escapará do mal que farei vir sobre eles. E no capítulo 43, o versículo 4, diz assim: não obedeceu, pois, Joanã, filho de Careá, e nenhum de todos os capitães dos exércitos, nem o povo todo, a voz do Senhor, para ficarem na terra de Judá. Obrigado, Espírito Santo, pela tua palavra. E eu tenho certeza que ela vai cumprir o propósito para o qual ela foi designada, caindo nos nossos corações, vai dar muito fruto para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém? Só vou pedir para que, se as crianças vão ficar aí, que fiquem sentadinhas, como tem ficado das outras vezes, tá bom? Obrigado. Então, até de caderno e caneta na mão para anotar. Depois eu vou fazer perguntas, hein? Queridos,
Nós vimos que na semana passada, só para que você relembre da história, Nabucodonosor, o rei da Babilônia, entrou em Judá por volta do ano 560 e poucos antes de Cristo, e ele destruiu Jerusalém, queimou as portas do templo, destruiu os muros de Jerusalém e levou cativo 49 mil judeus para a Babilônia. Por volta de 3 mil homens, 3 mil pessoas ficaram na terra. E esses homens, liderados por Joanã, um príncipe dentre os judeus, foi até Jeremias para buscar uma direção de Deus. E a palavra que ele deu foi: a palavra que você nos der, que Deus tenha dito ao seu coração, quer seja ela boa ou má, nós a obedeceremos. E acontece que depois de 10 dias, Jeremias volta com a palavra do Senhor, traz a palavra para os judeus, mas eles não acreditam que aquela palavra tinha sido dada por Deus a Jeremias, duvidam do profeta, mas nós vimos domingo passado que, na verdade, eles buscaram o profeta porque queriam não ouvir a voz de Deus, mas queriam uma confirmação para o plano que já estava traçado no próprio coração deles. E nós abordamos a questão de quando nós temos algo no nosso coração que fala mais alto do que qualquer outra voz, inclusive a voz de Deus. E pensando nessas considerações que mexeu profundamente comigo, eu coloquei 5 pontos que podem afetar o meu futuro. Eu coloquei o tema dessa palavra de hoje como atitudes que podem comprometer o futuro que Deus tem para a minha vida. Existem algumas atitudes no meu interior que, se eu não tiver cuidado, como Joanã e aqueles 3 mil homens, tiveram que comprometer o futuro deles. Que podia ser um futuro, Deus tinha dado para eles um futuro de paz. Deus disse: eu vou abençoar vocês nessa terra, fiquem na terra, não desçam para o Egito. Mas eles não ouviram. E o que aconteceu? Quando você lê o resto dos capítulos de Jeremias, você vai descobrir que aqueles judeus que não obedeceram, morreram. A espada chegou até o Egito e destruiu o Egito por causa daqueles judeus. E deixa eu te dizer uma coisa já com base nisso. Quando nós não ouvimos a voz de Deus, ou quando ouvimos, mas mesmo assim fazemos o que o nosso coração quer, e nós tomamos decisões que vão contra a direção de Deus para a nossa vida, nós não só comprometemos o nosso futuro, mas comprometemos as vidas das pessoas que estão à nossa volta quando nós decidimos errado. Porque foi isso que aconteceu. O Egito estava seguro, irmãos. Não tinha guerra programada para o Egito, e por isso eles acharam que indo para o Egito eles não iam ter guerra. Mas foi eles fugirem para o Egito, Nabucodonosor foi até o Egito e destruiu o Egito por causa dos rebeldes. Então, guarde essa frase: a nossa rebeldia não compromete só o meu coração, não compromete só a minha vida, mas compromete pessoas que estão à minha volta. Faz sentido, irmãos? Deixa eu falar então sobre essas 5 atitudes que podem comprometer o meu futuro. Se você puder me ajudar a pregar e dizer para alguém assim: presta atenção nessas 5 atitudes que podem comprometer o seu futuro. Você pode dizer isso para alguém aí, por favor? Presta atenção. Primeira atitude: quando os planos do meu coração falam mais altos do que a voz de Deus. Você pode repetir isso comigo? Quando os planos do meu coração falam mais altos do que a voz de Deus. Você precisa entender isso. A Bíblia diz, o Senhor Jesus disse, que de todas as coisas que nós devemos guardar o coração, porque dele procedem as fontes da vida. O Senhor Jesus também disse que do meu coração saem todas as coisas que podem me contaminar, que podem me prejudicar. E se o Senhor disse que sai do meu coração o que pode prejudicar, a minha maior atenção nem tem que ser com o que vem de fora. O meu maior foco nem tem que estar preocupando com o que o maligno vai fazer, ou com o que as pessoas estão dizendo a meu respeito. A minha maior preocupação é o que o meu coração está dizendo. É o que o meu coração, nos mínimos detalhes, tem sentido. Ninguém cai de uma hora para outra. Ninguém leva um tombo. Nenhum cristão se arrebenta da noite para o dia. A queda de todo cristão filho de Deus, ela é longa.
Ela começa numa atitude errada, numa desobediência, numa falta de busca, numa falta de oração, e ela vai se desenrolar até que vai acontecer uma queda. Quando nós permitimos que o nosso coração faça planos e execute os planos sem que tenhamos ouvido, ou mesmo ouvindo não obedeçamos, isso vai dar mal. Sabe por quê? Porque em Provérbios 19, 21 está escrito que os desígnios do Senhor prevalecerão. Vamos ler esse texto de Provérbios, capítulo 19, versículo 21. Muitos são os planos no coração do homem. Diga comigo, muitos são os planos. Quantos aqui têm planos para a sua vida, para a sua família? Quantos têm planos? Isso é pecado? De jeito nenhum. Deus se alegra em que você faça planos. Isso é sinal de que você está vivo, isso é sinal de que tem sonhos, isso é sinal de que a tua esperança está viva dentro de você. Sonhos e planos, a Bíblia diz em Provérbios 16, um homem pode fazer os planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. E 19, 21 de Provérbios diz que muitos são os planos do coração do homem, mas o que vai prevalecer é o propósito do Senhor. Entenda o que a palavra de Deus está dizendo nesse primeiro aspecto. Se os planos que estão no meu coração falarem mais alto do que a voz de Deus para a minha vida, o que vai frustrar? O plano de Deus ou o seu plano? O que vai ser frustrado? O nosso, irmãos. Porque o texto diz que qual vai prevalecer? Qual é o plano que prevalece? Qual é o desígnio que sempre vai dar certo? O do Senhor. Quando eu permito que a voz que fala dentro de mim, quando o meu sonho, o meu plano é mais alto do que os sonhos de Deus para a minha vida, isso vai trazer frustração, não vai ter jeito. Olha o que diz Salmos 106, 43. Salmos, capítulo 106, versículo 43. Diz assim: Ele os libertou muitas vezes, embora eles persistissem em seus planos de rebelião e afundassem em sua maldade. Presta atenção nesse texto. Quantos concordam aqui que mesmo sem a gente merecer, Deus tem livrado a gente de muita coisa? Todo mundo tem essa mesma opinião? Todo mundo concorda aqui que ninguém está aqui por merecimento, mas todos nós estamos aqui por causa da graça de Deus e da misericórdia dele que tem livrado a gente todo dia? Salmo 126, se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado, perdão, Salmo 124, se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado, ora diga, ó Israel. Eu gosto de dizer, ora diga Kellner, se não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado. Diga para o seu irmão, se não fosse o Senhor com você, você já tinha virado presunto. Mas presta atenção o que esse Salmo diz. Se o Senhor não estiver... Volta lá em Salmo 106, 43. Obrigado, Alessandra. Ele os libertou muitas vezes, embora eles continuassem persistindo em planos que não eram de Deus. E sabe qual foi o fim disso? Persistissem em seus planos de rebelião e afundassem em sua maldade. Sabe o que quer dizer esse texto? Que Deus, pela sua misericórdia, vai tendo paciência e aguentando durante um tempo essa insistência, essa obstinação, dessa vontade de fazer do seu jeito. Mas chega uma hora que ele tira a mão e fala: eu já tentei de tudo, já mandei profeta, já mandei pastor, já te dei sonhos, já te dei a palavra, já mandei aviso, já fiz de tudo. Você quer manter esse plano? Qual vai ser o fim disso? Então, o primeiro aspecto a ser considerado de atitudes que comprometem o nosso futuro é quando os planos do meu coração falam mais alto do que a voz do Senhor para a minha vida. Segundo princípio, quando eu desprezo o profeta que Deus levantou na minha vida. Eu quero explicar isso. Eu sinceramente gostaria que qualquer outro pastor falasse sobre esse princípio. Por quê? Porque eu não quero aqui passar uma impressão de que eu estou defendendo a minha causa por ser o pastor dessa igreja. Não. Mas eu não posso deixar de ensinar, mesmo que isso gere qualquer pensamento de qualquer pessoa a meu respeito, eu vou ficar com a palavra e vou ensinar aqueles que querem ouvir o que a palavra de Deus nos ensina. Amém? A Bíblia diz em Romanos 13, todo homem esteja sujeito todo homem esteja sujeito à autoridade. Quantos creem que essa é uma ordem do Senhor? Está na palavra. Se está na palavra, vem de Deus.
Se essa é uma palavra em que todo homem tem que estar sujeito, eu acredito que Deus é responsável e Ele vai prover para todos nós alguém, segundo o coração dele, para ser um profeta na nossa vida. Se todo homem tem que estar, se toda pessoa, se todo ser humano tem que estar debaixo de autoridade, então Deus vai prover para nós alguém que vai falar na nossa vida. Alguém que vai ser instrumento de Deus para falar. Agora você diz assim, sim, pastor, eu creio que Deus fala, mas a Bíblia diz, o Senhor é o meu pastor. Eu creio que o Senhor é o teu pastor, eu não tenho dúvida disso. Nenhum homem tem capacidade de tomar o lugar do pastoreio do sumo pastor na sua vida. Mas acontece um princípio. O rei Josafá, diante de uma grande crise, diante de um grande levante de exércitos inimigos contra ele, cheio do Espírito Santo, o rei Josafá soltou uma frase que é uma chave. Leia comigo 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 20, que fundamenta esse princípio que eu estou ensinando, quando eu desprezo o profeta que Deus levantou na minha vida. Olha só, de madrugada partiram para o deserto de Tecoa, quando estavam saindo, Josafá lhes disse, eles estavam prestes para entrar na guerra. Olha o que Josafá, o rei Josafá disse, escutem-me, Judá e povo de Jerusalém, tenham fé no Senhor, seu Deus, e vocês serão sustentados. Tenham fé nos profetas e vocês terão vitória. Eu gosto mais dessa versão de 2 Crônicas 20, atualizada, que diz assim, ouvi-me, vós Judás, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Preste bem atenção. Josafá trouxe uma chave aqui. Ele não está dizendo que eu tenho que ter um relacionamento com o meu profeta e tudo que eu for fazer eu tenho que falar com o profeta, porque se o profeta não disser, eu não faço. O que Josafá não está dizendo não é isso. O que Josafá está dizendo em primeiro lugar é o seguinte, credes em Deus e você vai estar seguro. A tua segurança não está em homens, a tua segurança não está em profetas, a tua segurança não está em autoridades, a tua segurança está em quem? Em quem? Diga assim, é Deus quem me garante. A minha segurança está em Deus. A minha confiança está em Deus. Perfeito. Ponto 1. Alguém tem dúvida disso? Não. Mas no quesito prosperar, você tem que aprender a se relacionar com o profeta que Deus colocou na sua vida. No quesito prosperidade, bom sucesso, alcançar a medida que Deus tem para a sua vida, isso está relacionado com o tipo de relacionamento que você tem com a autoridade que Deus, eu não estou falando que nenhum homem se colocou, que Deus disse, essa é a pessoa que vai estar sobre a sua vida. Por que isso? Muito simples. Josafá disse assim, crede nos seus profetas e prosperareis. Por que crede nos profetas e prosperareis? Porque quando você crê na palavra de uma autoridade que está sendo liberada sobre a sua vida, com base na palavra de Deus, isso vai requerer de você uma posição de obediência. E toda obediência traz bênção. Está escrito em Deuteronômio 28. E essas bênçãos te seguirão se me obedecerdes. Toda atitude de obediência traz bênção sobre a sua vida. Eu volto a citar aquele texto de 2 Tessalonicenses que eu preguei sobre ele alguns domingos atrás, dizendo o seguinte, quando o apóstolo Paulo escreve aos Tessalonicenses dizendo assim, que ele dava graças a Deus porque os Tessalonicenses tinham recebido as palavras não como de homens, mas como de Deus. Ou seja, a palavra que Paulo pregou para eles, eles não receberam como vindo de Paulo. Eles creram na palavra que Paulo trouxe como sendo uma palavra de Deus. E porque eles creram que Deus estava falando através de Paulo, aquela palavra operou na vida deles, gerando vitória. E é isso que acontece quando você inclina seu coração diante da autoridade que Deus colocou na sua vida. Se você está nessa casa, é porque Deus te plantou nessa casa, e a autoridade que Deus levantou nessa casa é como uma voz profética na sua vida. Agora, eu também não acredito que a voz profética é para dizer que carro você vai comprar, ou para dizer com quem você vai casar, ou para dizer que marca de macarrão que você vai comprar. Porque eu não acredito que pastor é para ser guru na vida de ninguém. Quem está entendendo? Irmãos, eu tenho cara de guru. E se eu fizer assim? Pastor e profeta na palavra não tem função de guru,
de ficar indicando para você as coisas. Sabe qual é o papel do pastor e do profeta? Aconselhar, não do que ele pensa, mas do que a palavra diz. Malaquias 2,7. Todo homem virá a ti, os sacerdotes, para ter uma direção, porque a palavra do Senhor vai estar na boca do sacerdote. É esse o objetivo. É alinhar a sua vida. Quando Carlinhos, por exemplo, procurar ajuda, o objetivo não é o pastor mandar na vida dele. O objetivo é dizer: Carlinhos, a Bíblia diz isso. Se você obedecer o que a Bíblia está dizendo, vai dar certo na sua vida. Pastor, mas eu estou em dúvida entre isso e isso. Bom, quanto à tua dúvida, se nenhuma das opções fere nenhum princípio da palavra, você tem toda a liberdade de escolher o que você quer. Mas se um dos princípios, se uma das escolhas fere o princípio da palavra de Deus, a escolha ainda vai ser sua, porque ou você vai colher as consequências da decisão certa ou errada. O papel pastoral é te dar conselho. Mas a Bíblia garante: crede nos profetas e prosperareis. Irmãos, sabe por que eu estou usando esse princípio? Porque foi a quebra desse princípio que levou todos aqueles 3.000 homens à morte. Porque eles foram buscar uma direção do profeta. E o profeta Jeremias era o homem que Deus tinha levantado para ser o pastor deles. E o profeta deu a palavra, mas eles desobedeceram a palavra e morreram. Se todo homem tem que estar sujeito à autoridade, todo homem, toda mulher, tem que ter alguém na sua vida, de Deus, que você tenha dado liberdade para essa pessoa dizer para você: você está errado. Não é assim que faz. A Bíblia diz isso. Alguém para quem você presta contas. A Bíblia diz em Provérbios 18:1 que quem anda isolado busca seus próprios interesses e insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Irmãos, quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Faz todo sentido para você? Não estou querendo aqui nem trazer nenhuma palavra de manipulação e jogar uma corda em você para tentar te conduzir para... Não, irmãos. Quem me conhece sabe. O meu propósito é ver você crescer, ver você prosperar. E eu sei que isso não vai acontecer se não for pela palavra. E o meu papel é te orientar na palavra. É o papel dos pastores dessa casa, é o papel de cada líder dessa casa. Essa casa é comprometida com a palavra de Deus. Ninguém que é líder nessa casa tem nenhum direito de abrir a boca para dizer qualquer coisa que não seja pela palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é o nosso norte. Porque Joanã e os homens deixaram de ouvir o profeta, foram conduzidos à morte. Até Jesus obedeceu esse princípio, sendo ele Deus. Ele não começou nada sem antes se submeter ao profeta que estava antes dele, João Batista. E João Batista o batizou e depois ele foi seguir o seu ministério. Terceiro princípio. Terceira atitude que pode comprometer o meu futuro. Deus sabe da decisão que está no meu coração. Diga comigo: Deus sabe da decisão que já está no meu coração. Você já parou para pensar? Antes de eu perguntar se você já parou para pensar, deixa eu te fazer essa pergunta. Quem aqui já teve a experiência de buscar a Deus uma resposta sobre algo que você precisa fazer ou deixar de fazer e não ouviu resposta nenhuma? Quem já passou por isso? Parece que Deus não está me respondendo. Agora eu pergunto: você já parou para pensar que pode ser que essa resposta não está vindo porque Deus olhou teu coração e viu que a tua decisão já estava tomada? Enquanto você pedia para Deus uma orientação, Deus enxergou no seu coração que você já tinha decidido o que você queria. E que não ia adiantar Deus dizer o que Ele queria, porque você já tinha decidido o que você queria fazer. E Deus não vai falar aquilo que você já decidiu que vai fazer. Eu quero ler um texto para vocês, que está em Jó, capítulo 35, de 12 a 14. Enquanto a gente prepara ali para soltar aqui no paredão, deixa eu falar uma verdade sobre Jó. Eu sei que Jó foi mais de 70% dele escrito nos conselhos que 3 amigos de Jó deram para Jó. E Deus repreende os amigos de Jó, não por causa dos conselhos errados, mas porque eles julgaram Jó. Ou seja, eu já vi pregador dizendo para ter cuidado com o que leem no livro de Jó, porque o livro de Jó não é um livro que
tenha sido homens usados por Deus, porque os homens que falaram contra Jó. Irmãos, presta atenção. Hebreus diz que toda palavra é inspirada por Deus e ela serve para nos abençoar, para nos ajudar e nos fazer crescer. Então, o livro de Jó tem conselhos preciosos, como esse que a gente vai ver aqui, que foram dados. O problema é que eles foram dados na hora errada, para a pessoa errada, porque Jó não merecia ouvir aquilo, mas os conselhos eram conselhos de Deus sim. Olha o que diz Jó 35, de 12 a 14. Diz assim: ali clamam, porém ele não responde, por causa da arrogância dos maus. 13. Certo é que Deus não ouve o grito da vaidade, nem para ela atentará o Todo-Poderoso. 14. Quanto menos quando tu dizes que não vês, a causa está perante ele, por isso, espera nele. Eu quero ler para você agora, nessa versão do King James, que é o mesmo texto, mas ele traz de uma forma muito mais elucidativa. Presta atenção em Jó 35, de 12 a 14. Nessa versão aqui. Ele diz assim: ali clamam, mas Deus não responde por causa da soberba e arrogância dos perversos. Preste atenção. Sabe uma hora que Deus não responde a oração? Esse texto está dizendo. Deus não responde a oração de pessoas que já tomaram uma decisão no seu coração e não estão dispostas a voltar atrás. Deus não vai responder essa oração. Agora fala para mim, o que é uma pessoa que tem uma decisão no coração e não volta atrás, mesmo se Deus falar? O que é isso, irmãos? O que é isso? Arrogância. Isso é soberba. Quando eu não abro mão do que eu quero, mesmo que Deus fale, mesmo que haja conselhos, mesmo que a palavra me mostre, é o que eu quero. Deus quer ver minha alegria, Deus quer me dar sonhos. Ele quer ver meus sonhos se realizarem. E aí eu passo por cima de todos e de tudo. Isso é arrogância. E a Bíblia diz, Deus, deixa naquele texto para mim, querida. Deus não responde a orações que são feitas com base na arrogância. Versículo 12. Clamam, mas Deus não responde por causa da arrogância e da soberba. Agora olha o 13. Com certeza Deus não ouve gritos sem sentido. Diga comigo, Deus não ouve gritos sem sentido. O que é um grito sem sentido? É um clamor que eu abro a minha boca para falar com Deus, mas o meu coração não está disposto a seguir a direção dele. Isso é um grito sem sentido. Deus não ouve. Tem uma outra versão que diz que isso é um grito vazio. Se você é alguém que anda buscando Deus, orando a Deus e não está encontrando resposta, pode ser que Deus está querendo mostrar para você que tem decisões erradas no seu coração, que precisam ser mudadas e alinhadas com a sua vontade. Porque enquanto isso não acontecer, Deus não responde gritos vazios. Deus não responde oração sem sentido. Deus não responde oração que não está alinhada com a sua vontade. Por isso que em Mateus 6, Jesus ensina a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, seja feita a tua vontade. É um dos primeiros critérios para que uma oração seja respondida. Deus, faça a sua vontade, não a minha. Não a minha vontade, mas a tua vontade seja feita assim na terra como no céu. Quando o teu coração se achega diante de Deus, disposto a que a vontade dele seja feita, seja ela para você boa ou má, Deus vai ouvir tua oração. Olha o versículo 14 ainda. Muito mais quando alegas que não o podes ver. Quando as nossas orações são vazias, porque o que eu decidi está acima do que Deus vai falar comigo e eu não vou negociar, eu não vou abrir mão, não adianta depois eu alegar que eu não estou vendo Deus, que eu não estou sentindo, que eu não estou percebendo, que eu não estou entendendo o que Deus fala, estou orando, estou buscando, estou jejuando, mas não adianta alegar isso, é isso que o texto está dizendo. Muito mais quando alegas que não o pode ver. Entenda uma coisa, tua causa está diante do Senhor, é o que o texto diz. Diga comigo, a minha causa está diante de Deus.
Mas aqui está o segredo, a chave de tudo isso. Por que que eu não quero fazer a vontade de Deus, mas eu prefiro muitas vezes fazer o que está no meu coração? Porque fazer a vontade de Deus implica em esperar. Olha o versículo 14. Sua causa está diante dele e você tem que esperar por ele. A gente não quer esperar. A gente não quer esperar que Deus cumpra do jeito dele, na hora dele. Nós queremos agora. Nós queremos do nosso jeito. Por que que Joanã não quis ficar na terra? Porque a terra estava destruída. Mas Deus prometeu, eu vou edificar vocês. Vocês vão plantar e eu vou dar a colheita. Mas eles não queriam esperar o tempo da colheita. Eles queriam chegar no Egito e comer. Eles não estavam dispostos a esperar. Toda ação de Deus na nossa vida depende de entrega e depende de espera. Se você quer ver Deus ouvir e responder suas orações, aprenda a entregar e esperar. Abraão tinha uma promessa, mas ela não recebeu o aval final de Deus enquanto ele não entregou Isaac. Depois que ele entregou Isaac, Deus disse, por mim mesmo eu juro, você vai ser pai de uma multidão de nações. Reis procederão de ti. Diga comigo, toda entrega traz uma espera e faz cumprir a vontade de Deus. Momento confissão. Quantos aqui admitem que tem a maior dificuldade de esperar? Tem que ser, né? Tem que ter coragem. Vamos ver. Quantos arrependidos nós temos aqui? E é por causa da falta de espera que tem orações nossas que não estão sendo respondidas. Porque Deus vai fazer cumprir o plano dele. Quarto princípio. Irmãos, eu estou chateando vocês com essa palavra? Estou fazendo alguém dormir? Não pode mentir, irmãos. Presta atenção no quarto princípio. Questões mal resolvidas tendem a ressurgir nas crises. Você pode repetir isso comigo para ficar gravado aí? Diga, questões mal resolvidas tendem a ressurgir nas crises. Irmãos, presta atenção no versículo 14. Eu vou ler aqui na parede junto com vocês. Jeremias 42. Volta no Jeremias 42, olha o versículo 14. Vamos ver se você consegue captar aqui. Deus dizendo através de Jeremias, e se vocês disserem, não, nós iremos para o Egito, onde não veremos a guerra, nem ouviremos o som da trombeta, nem passaremos fome. Olha o que estava na alma desse remanescente de Judá. Essa frase aqui, nós vamos voltar para o Egito para não passar fome. Sabe de onde veio essa frase? 600 anos antes, lá no deserto, quando aquela geração saiu do Egito para ir para a terra prometida, no meio do deserto eles falaram, nós queremos voltar para o Egito, porque lá tinha comida. A gente era escravo, mas lá tinha comida. Presta atenção. Parece que isso nunca foi resolvido na alma do povo de Judá. Eles estão repetindo a mesma frase de 600 anos antes. Gerações se passaram e diante da crise, questões mal resolvidas voltam à tona. E essa é uma atitude que compromete o meu futuro. E o que é uma questão mal resolvida? É uma mágoa, um ressentimento, uma frustração, um pecado, uma dor que você guardou aqui dentro e nunca pôs para fora. Nunca confessou. Aquilo vira um fantasma que te acompanha. Tudo que você vai fazer está lá. Você não consegue se livrar do fantasma. São sempre as mesmas vozes falando na sua alma. São sempre os mesmos medos. São sempre as mesmas manias. São sempre os mesmos comportamentos. São sempre os mesmos pecados. As mesmas falhas. Os mesmos erros. As mesmas faltas. Que vão dando círculos e voltas na sua vida, igual o povo deu no deserto durante 40 anos, nunca conseguiram resolver. Deus deu 40 anos de chance para o povo resolver as questões e não resolveram.
há muitos filhos de Deus que estão perdendo muito do que Deus tem para a sua vida, porque armazenam questões mal resolvidas no seu coração. E só tem um jeito de resolver questão mal resolvida, irmãos. Só tem um jeito de tratar coisas antigas. Provérbios 28, 13. Na minha versão aqui do King James diz assim: quem camufla suas faltas jamais alcançará o sucesso, mas quem as reconhece, confessa e abandona, recebe toda a compaixão de Deus. Vamos ver aqui nessa versão? Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Esse texto está ensinando como é que a gente resolve as questões mal resolvidas no nosso interior. Tem que ter confissão. Primeiro tem que reconhecer. Reconhecer o quê? Meu orgulho, o medo, reconhecer a dor, reconhecer o pecado. Reconhecer o erro. Mas não basta reconhecer, o texto diz, tem que confessar. Tem que procurar ajuda. Quando você erra, quem é filho de Deus sempre confessa para Deus, não confessa? Sim ou não? Quem confessa seus erros para Deus aqui? Ainda bem que tem gente que faz isso. Mas se você confessa para Deus, por que ano após ano você continua cometendo as mesmas coisas? Porque Tiago 5 não está se cumprindo. E é aí que entra muitas vezes o papel do profeta na sua vida. Confessai os vossos pecados uns aos outros para serdes curados. E esse texto está falando com base de autoridade. Está alguém entre vós doente, chame o presbítero. E aí é nesse contexto que ele diz, tem coisa para confessar, põe para fora. Resolve a questão. E sabe o que eu percebo? A nossa cidade de Tanabi é uma cidade cuja alma tem questões mal resolvidas. A gente vê repetições de erros em famílias, em gerações. Coisas que aconteceram há 30 anos, há 60 anos, há 100 anos atrás, voltam a acontecer de ciclos em ciclos na nossa cidade. Sabe por quê? Porque a alma da nossa cidade é uma alma que tem questões mal resolvidas. Famílias têm questões mal resolvidas. Vive acontecendo os mesmos rolos, porque nunca há reconhecimento, confissão e decisão de abandonar. Mas se Deus está falando hoje isso para nós, alguém aqui comigo crê que essa é a palavra de Deus? Então, se é Deus que está falando conosco, Ele está nos dando uma chance hoje de resolver questões antigas, para que a gente não comprometa o nosso futuro. Pegue na mão de alguém e diga assim, está na hora. Diga mesmo, diga assim, ó, chega de passado. Chega das mesmas dores, das mesmas ladainhas, das mesmas reclamações. Está na hora de ir para o novo. Alguém tem o mesmo sentimento que eu aqui nessa noite que quer isso para a sua vida? Eu quero ler com você esse texto aqui, ó. Eu já li, Provérbios 28, 13. Vamos ler junto? Volta, por favor. Provérbios 28, 13. Todo mundo junto? 1, 2, 3, já. Alcançará misericórdia. Quem está a fim de alcançar misericórdia e prosperar? Em último lugar, quinta atitude que compromete o meu futuro. Uma geração que perdeu o temor da palavra de Deus. Joanã era o nome de uma geração que tinha perdido o temor da palavra de Deus. Irmãos, presta atenção. Deus disse assim através de Jeremias: se vocês forem para o Egito, vocês vão morrer. A espada vai pegar vocês. E vocês estão dizendo que lá tem comida, lá vocês vão morrer de fome. Mesmo assim, Valmir, o povo disse, nós vamos. Ainda amarraram o profeta e levaram o profeta para o Egito. Agora, minha pergunta, a nossa geração é assim? Nós fazemos parte de uma geração que perdeu o temor da palavra de Deus?
Quantos acham que a nossa geração, a nossa sociedade perdeu o medo da palavra de Deus? Eles ouviram, irmãos. Semana passada, eu tive um tempo de atendimento com uma ovelha lá de São José do Rio Preto, da Moriá Rio Preto, que é um policial aposentado. E ele estava me contando de alguma das suas histórias. Ele trabalhou em São Paulo muitos anos, entrando nas favelas, rendendo gente, prendendo traficante. Ele falou assim para mim: pastor, há anos atrás, quando o carro da polícia chegava e o policial descia, o cara já levantava a mão e já respeitava. Pastor, ele falando, hoje, você saca a arma, você mostra para o cara, você manda levantar a mão, o cara não levanta a mão, o cara te afronta, o cara não tem respeito. É difícil a polícia trabalhar hoje, porque as pessoas perderam totalmente o respeito. É assim ou não é, irmãos? Agora, se não respeita policial armado, vai respeitar pastor pregando a palavra? Nós fazemos parte de uma geração, eu não estou dizendo que você é assim, eu estou dizendo que a nossa geração é uma geração que perdeu o respeito da palavra de Deus. Ouve os avisos. As minhas primeiras frustrações ministeriais foi quando eu aconselhei uma pessoa, há anos atrás, muitos anos atrás. Mostrei na Bíblia, orei, jejuei, preparei tudo, mostrei para a pessoa, eu estava feliz com a forma como Deus tinha dado a palavra, e a pessoa ignorou cada vírgula do que foi dito e fez tudo o que estava no seu coração. A pessoa balançou a cabeça e concordou comigo que a decisão que ela iria tomar era contra a palavra de Deus, porque estava quebrando um princípio, era um pecado, eu não vou dizer qual é o pecado, estava quebrando um princípio da palavra. A pessoa disse, eu sei, pastor, mas eu vou fazer. E os anos se passaram, e as consequências são visíveis na vida da pessoa. Eu fiquei mal, precisei ser recuperado no Senhor, para entender o que é essa geração, que tipo de geração o Senhor está me colocando para pastorear. Pessoas que não estão nem aí para a palavra de Deus. E esse tipo de comportamento vai comprometer o futuro. O tempo passa, tudo passa, mas as palavras do Senhor jamais passarão. Elas permanecem para sempre. Essas são as 5 atitudes que podem comprometer o futuro, baseado na atitude que Joanã teve em relação a Jeremias. Mesmo sendo avisados dos perigos, das consequências, eles fizeram o que quiseram, porque perderam o temor pela palavra de Deus. Eu creio que Deus tem um futuro brilhante para a sua vida. Eu creio que, independente do que você está vivendo, há uma luz brilhante no fim do túnel. E eu creio que você já pode ver essa luz e que Deus quer te levar para esse lugar de segurança. Mas há alguns princípios que você precisa consertar na sua vida para que o teu futuro não seja comprometido. Eu queria que você fechasse seus olhos por um instante. Eu te agradeço, Deus, pelo privilégio de poder compartilhar a tua palavra. A minha oração nessa noite é que o temor do Senhor venha sobre essa casa, nessa hora. Antes de orar por você que queira trazer diante de Deus questões da sua vida, eu quero orar por aquelas pessoas que estão nos visitando hoje, que nunca antes fizeram uma oração entregando sua vida para Jesus. Se você está aqui nessa noite e nunca antes fez essa oração assim, ó, Senhor Jesus, eu te confesso como único Senhor e Salvador da minha vida, e quer fazer agora, levante a sua mão onde você está, diga, pastor, eu quero que o Senhor conduza a minha vida, eu não quero mais. Amém, Deus te abençoe. Há mais alguém aqui que quer fazer essa oração? Fico tão feliz quando a pessoa
entrega a sua vida para Jesus. É a alegria de toda a igreja e é mais importante a alegria do Senhor. Eu não vou insistir muito tempo. Queria pedir ajuda da minha esposa. Queria chamar essa senhora para vir rapidamente aqui fazer essa oração com a minha esposa. Amor, eu vou orando aqui. Amor, eu vou orando aqui com o pessoal, tá? Depois você faz aí o que você sabe que tem que fazer. Eu sei que essa palavra talvez não tenha sido uma palavra de trazer aquele ânimo de é isso mesmo, Deus. Mas às vezes para a gente ter esse ânimo a gente precisa ter alguns consertos. E se essa palavra serviu para você de alguma maneira, e você enxerga a necessidade de ajustar alguns pontos da sua vida, porque você reconhece que algumas das atitudes no seu coração têm comprometido o seu futuro, eu queria que você ficasse em pé no seu lugar, como uma atitude de reconhecimento. Mas não fique em pé se você não estiver disposto a consertar o que precisa ser consertado. Fale com o Senhor agora. Eu quero te dar alguns instantes. Com Ele, diga: Deus, tem alguns princípios que eu tenho quebrado, eu me arrependo, muda a minha vida, Deus, muda meu coração, eu não quero mais ser o mesmo, quero ser diferente, quero ser curado, quero ser usado por Ti. Mas para ser usado eu tenho que primeiro ser curado. Para ser usado primeiro eu tenho que ter sido transformado. O Senhor está vendo cada coração aqui que se coloca em pé por reconhecer que princípios na sua vida precisam ser restaurados. Cada filho teu que se coloca em pé, o Senhor sabe o coração. Talvez estão em pé porque reconhecem que tem atitudes e decisões que tomaram que precisam ser mudadas. Faz isso agora, Espírito Santo. Muda de dentro para fora. Queria cantar com você essa canção que nós cantamos no início. Vamos cantar mais uma vez. Louvar-te é bem mais do que eu mereço. Adorar-te é mais profundo do que eu pensei. Servir-te é tudo que eu espero. E o que eu mais quero é estar mais junto a Ti e derramar perante Ti os meus anseios. Minha oferta nessa hora é a verdade, e te mostrar os meus pequenos sonhos. Senhor, como eu dependo de Ti para me curar, para me ensinar o caminho que devo ser. Podes me usar, Senhor, como Tu bem queres. Abro o meu coração. Vamos dizer mais uma vez: louvar-te é bem mais do que eu mereço. Louvar-te é bem mais do que eu mereço. Adorar-te é mais profundo do que eu pensei. Servir-te é tudo que eu espero. O que eu mais quero é estar mais junto a Ti e derramar perante Ti os meus anseios. A minha oferta nessa hora é essa música, Pai.
e te mostrar os meus maiores sonhos. Ó Senhor, como eu preciso de ti para me curar, para me ensinar o caminho que devo seguir. Podes me usar, Senhor, como tu bem queres. Abro meu coração. Nós vamos encerrar esse momento orando juntos. Vamos todos ficar em pé. Eu quero te dar liberdade para você orar como você quiser. Em grupos de 1, 2, 3, 4, 5, quantos você quiser. Se você quiser orar sozinho, ore sozinho. Mas eu queria dar um tempo para a gente orar sobre essa palavra. Para que o Senhor, para que nossos planos não falem mais alto do que o Senhor no nosso coração. Para que a gente dê ouvidos às autoridades que Deus levantou nas nossas vidas. Que nós aprendamos a resolver as questões antigas. Ora aí, irmãos. Louvar-te é bem mais do que eu mereço. Adorar-te é mais profundo do que eu pensei. Servir-te é tudo que eu espero. O que eu mais quero é estar mais junto a ti e derramar perante ti os meus anseios. A minha oferta nessa hora é a verdade. E te mostrar os meus pequenos sonhos. Ó Senhor, como eu dependo de ti para me curar, para me ensinar o caminho que devo seguir. Podes me usar, Senhor, como tu bem queres. Abro meu coração para me curar, para me ensinar. Ensina-me, Deus, o caminho que devo seguir. Podes me usar, Senhor, Como tu bem queres. Abro meu coração. O Senhor me mostra aqui pessoas que têm um desejo profundo de ser usados pelo Senhor. É como se eu pudesse ouvir a oração de anos atrás que você disse: Deus, usa a minha vida para a tua glória. Eu vejo essa pessoa orando de joelhos, chorando. Você teve uma experiência tão forte com Deus, mas você mal sabia o que você estava pedindo, porque quando você disse, Deus se alegrou. Mas o levante das trevas foi tão forte contra a sua vida, porque o diabo jamais quer ver você sendo usado por Deus, e você caiu em tantas coisas. Mas o Senhor te diz assim nessa noite: eu quero te usar. O que passou ficou para trás. Estou disposto, se você deixar.
Eu quero te ensinar e te curar o caminho que você vai escolher. Se você quiser, a partir de hoje, você vai ouvir mais uma vez a minha voz pelas madrugadas. Eu vou te usar pra minha glória. Se você é uma dessas pessoas e isso queima profundamente no seu coração, eu quero orar por você. Eu queria que você saísse do seu lugar e viesse até a frente, porque eu tenho muita convicção de que Deus está chamando algumas pessoas aqui, dizendo assim: eu quero que Deus me use. E olha, Deus está te chamando porque Ele está dizendo assim: eu que quero te usar. Esse desejo que você está tendo, na verdade, sou eu que estou pondo no seu coração. Para me curar, para me ensinar o caminho que devo seguir. Podes me usar, eis-me aqui, Senhor, como tu bem queres. Abra o meu coração. Irmãos, eu posso até estar ficando louco, mas eu sinto muito forte que há uma criança aqui que Deus está chamando, e essa criança sente que Deus está chamando, que tem um chamado. Sai do seu lugar se é você. Vem aqui, venha receber a oração do Senhor, a oração que nós vamos fazer, porque a criança não é uma só. Eu sei que há crianças aqui que desde cedo tem esse chamado queimando no seu coração. Mas não é só isso, tem adultos também. Tem homens que têm esse desejo. Queria que você que está aqui na frente se rendesse aos pés do Senhor. Eu vou falar a última vez, sabe por quê? Eu estou feliz com esses que estão aqui. Mas o Espírito Santo está dizendo no meu coração assim: ainda tem mais que quer ser usado, mas acha que não tem mais jeito. E o Senhor está te dando essa chance para você sair do seu lugar e vir aqui. Deixa Deus usar você. Ele vai te curar. Ele vai apagar essas dores. Ele não importa o que aconteceu. Irmãos, Deus usou a mula. Deus pode usar todo aquele que se dispõe. Diga para Ele: eis-me aqui, Senhor. E a nossa oração vai ser essa canção que nós vamos cantar. Eis-me aqui outra vez diante de ti, abro meu coração, meu clamor tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim ao sentir. Ele está tocando nessa noite. O teu toque, por tua bondade, libertas meu ser no calor desse lugar. E eu venho Me derramar, dizer que te amo. Me derramar, dizer te preciso. Me derramar, dizer que sou grato. Me derramar, dizer que és famoso. Não diga mais que não tem mais jeito para você. Não diga mais que o tempo passou e agora não há mais a oportunidade.
Foi eu que te chamei, diz o Senhor. Eu não te condeno nem te acuso. Se você abrir o seu coração e se dispor, eu vou te usar. Eis-me aqui outra vez diante de ti. Abro meu coração, meu clamor. Tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, E diz palavras de amor e esperança sem fim ao sentir o teu toque, tua bondade libertas meu ser no calor desse. Diga, no calor deste lugar. No calor deste lugar. No calor deste lugar. Eu venho me derramar. Dizer que te amo, me derramar. Dizer que preciso, Deus, me derramar. Dizer que sou grato, me derramar. Dizer que és formoso. Usa-nos como flecha em tuas mãos, como um farol no escuro pra guiar. Usa-nos, Senhor. Eis-me aqui, Deus. Eis-me aqui, Pai. Eis-me aqui. Usa-me, usa-nos como Abençoo cada vida que está aqui, Senhor, dispostos a serem usados pelo Senhor, com corações abertos para serem instrumentos nas tuas mãos. Eu profetizo que essas vidas serão usadas como armas poderosas nessa geração. Avivamentos vão começar, fogos, verdadeiro incêndio do Espírito vai acontecer na vida dessas pessoas e elas vão levar isso para muita gente. Eu vejo transformações acontecendo dentro de casa por causa dessa postura que você está tomando hoje diante do Senhor. Eu vejo Deus abrindo portas e resolvendo problemas que há anos estão travados, só porque você decidiu pôr em primeiro lugar o reino dele nessa noite, neste lugar. É Deus quem vai fazer. Diga a última vez. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar,
dizer que és formoso. Que a unção do Senhor pare sobre a sua vida, como nuvem. Que o poder dele venha sobre você de tal forma hoje. Que muitos de vocês vão ser tomados nessa semana por uma unção tão forte, que alguns de vocês não vão nem conseguir dormir. Porque o Senhor tem pressa te chamando para perto dele. Eu vejo na vida de muitos aqui o Senhor renovando a paixão, o fogo, o ânimo de buscar. Eu vejo, na verdade, uma tocha sendo acesa novamente aqui. Você não vai resistir, você vai querer levar a palavra por todo o canto, porque é isso que a unção faz na vida daqueles que abrem o seu coração. Nós abençoamos o teu povo. Que sejam como flechas, Senhor, na mão do guerreiro. Que sejam, Senhor, como um farol no meio da escuridão, para guiar, Senhor, para mostrar o caminho. Declaramos, Senhor, que da mesma forma como eles disseram para o Senhor, eis-me aqui. Eu vejo o Senhor dizendo para eles, eis-me aqui para te abençoar e para te usar conforme o teu coração deseja. Senhor, dá ousadia, dá poder, dá intrepidez do teu Espírito, Senhor. Aquilo que eles precisam, ó Pai, capacita-os, ó Deus. Revista-os, ó Pai, com o teu Espírito Santo, para que eles possam, Senhor, cumprir o propósito pelo qual o Senhor os criou. Em nome do Senhor Jesus, que você tenha uma semana abençoada no poder do Espírito Santo de Deus. Amém. Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Deixe de abraçar pelo menos uns 38 irmãos. Diz a Deus que quer usar a sua vida para a glória dele. E vai usar. Queria que, rapidamente, todos os líderes, queria que você rapidamente viesse aqui na frente, só para a gente dar uma instrução. Toda a liderança da igreja, líderes,